Tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Lucas de Almeida Moraes, sou graduado em Filosofia pela Universidade do Sagrado Coração e atualmente eu curso a Faculdade de Design pela Unesp Bauru. Estou trazendo esse vídeo porque, primeiramente, heráldica eclesiástica, heráldica católica é um assunto que gosto muito. Desde criança, esse tipo de arte sempre me chamou muito a atenção. Que fique claro antes de eu começar que não sou nenhum especialista, tá? Sou apenas um entusiasta do assunto, li por conta, procurei, né, saber e já fiz alguns trabalhos também nessa área, que me interessa muito. Algo também que me fez fazer essa série de vídeos, que vai ser mais de um, foi me deparar que não tem esse tipo de conteúdo no YouTube, né? O máximo que eu achei foi um curso, mas em português de Portugal. Aqui no Brasil ninguém fez isso. Também eu entendo que é um assunto de nicho, né? Poucas pessoas gostam, mas eu espero que chegue esse material para quem gosta do assunto como eu, ou até mesmo algum curioso aí, alguém que queira aprender algo diferente, beleza? Então vamos lá, espero que vocês gostem. Bom, símbolos no cristianismo primitivo. Antes de apresentar a heráldica eclesiástica, eu quero apresentar símbolos básicos da fé cristã e você já pode perguntar o porquê, tá? Bom, a heráldica, o objetivo final dela é a identidade. Quando você vê um brasão, ele representa alguém, uma organização, sociedade, enfim, ele representa algo. Os três símbolos que quero trazer são os símbolos primários da fé cristã, datados aí da igreja primitiva. Primeiramente a cruz, depois o peixe e por último o quiró, tá? Bom, a cruz, já peço perdão pela imagem, não está meio fosca. A cruz é o símbolo por primazia que mais se destaca aí na fé cristã. É um símbolo usado como adereço, brinco, pingente, até mesmo tatuagem, né? Talvez é o maior símbolo da identidade da fé, né? Pelo menos na Igreja Católica. Se você entrar numa igreja, eu posso dar certeza para você, pelo menos a Igreja Católica, que pelo menos uma cruz vai ter. É obrigatório, por exemplo, ter uma cruz na liturgia da missa. Ter uma cruz em cima do altar ou do lado é obrigatório, tá? Bom, o peixe. O peixe era um símbolo muito usado na igreja primitiva. Ele lembra aí o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, retratados no Evangelho. E também o ideal do pescador, né? Que não era mais um pescador de peixes simplesmente, mas de almas, pescador de homens. Ou seja, salvação, né? Bom, aqui o Quirro, ele também é um símbolo muito usado na igreja primitiva. Contudo, antes eu quero destacar que muitos padres da igreja contemporânea erroneamente dizem que esse P é a inicial de palavra, tá? Remetendo palavra de Deus. Eles até enfeitam o ambão, a mesa da palavra com esse P e esse X. Porém, isso não está nada correto, tá? O P e o X são as iniciais de palavra, da palavra Cristo em grego, né? A grande maioria das vezes também, esse P e o X, ele está rodeado da primeira e a última letra do alfabeto grego, que seria o alfa e o ômega, simbolizando assim então que Cristo é o Senhor da eternidade, o princípio e o fim. Uma curiosidade é que esses símbolos nascem de uma necessidade de identificação. É do nosso conhecimento que no início, né, do cristianismo a igreja era perseguida pelo Império Romano. Pessoas morriam nos circos, mortas das piores maneiras possíveis. Aí esses símbolos ajudavam as pessoas a saber se outra pessoa partilhava da mesma fé que ela. Porque ela não podia contar para qualquer pessoa que ela era cristã, né? Senão ela podia parar em um desses lugares que eu citei. No Circo Máximo do Nero, ser
abocanhada pelas feras, tudo mais. Bom, mas a tradição diz que uma pessoa desenhava, por exemplo, o peixe, né, um lado do peixe no chão, e se a outra pessoa partilhasse da fé dela, ela terminava o desenho. Isso também acontecia com a cruz, com o rico, quirro, enfim. Essa palavra quirro é um pouco chata de falar porque ela é em grego, tá? Bom, vamos lá. O surgimento da heráldica cristã. Antes de conhecermos a heráldica moderna, que a gente vai chegar lá, a gente vai começar a falar um pouco sobre o surgimento da heráldica no cristianismo. Começaram a surgir símbolos cristãos que antecederam a heráldica eclesiástica. Quando o Império Romano se converteu à fé cristã, há uma aderência à arte da mesma, né? Essa arte acaba bebendo um pouco do paganismo também, das religiões politeístas, por conta é, das antigas crenças desse povo. Bom, um exemplo que eu quero mostrar sobre a aderência da arte cristã é o estandarte das tropas do imperador Constantino. Né? Segundo a tradição, Constantino, antes mesmo de ser imperador, teve um sonho, onde no meio de uma batalha surge no céu uma cruz, né? Com uma faixa que estava escrita em latim, In Hoc Signo Vincis, que traduzindo para o português, quer dizer, com esse símbolo tu vencerás. Aliás, uma curiosidade aqui, as moedas de réis do início do Império do Brasil, do Segundo Império, aliás, tinha essa inscrição em Hoc Signo Vintis, embaixo do brasão dos Orleans e Bragança. Tá? Só uma rápida curiosidade aqui. Bom, o estandarte, esse que eu estou mostrando, ele é um objeto de identidade. Né? Quando as tropas surgiam no horizonte com estandarte, já estava claro que eram os exércitos do Constantino. Então aqui é quase a mesma função da heráldica, identidade. Ninguém precisava correr na frente e falar que Constantino estava vindo. Simplesmente pelas bandeiras, pelo estandarte, pela heráldica, já dava para saber quais tropas eram aquelas, né? Então, aqui é uma representação, uma imagem que eu consegui na internet de um soldado do Constantino que, além de estandartes e tudo mais, Constantino, na batalha, antes dele ser imperador, depois desse sonho, ele pintou cruzes e o P e o X, né, o Quirro, na armadura, nas vestes dos seus cavaleiros. Tá? Ah, algo muito interessante, aliás, antes da gente prosseguir, está aqui uma representação, uma pintura que está no Museu do Vaticano, Constantino observando a cruz lá em cima, né? Vamos lá. Aqui algo muito interessante sobre a heráldica cristã. Os reis, imperadores e nobres começaram a aderir ao uso do brasão, né? Para uso de identificação. Logo também desenharam uma heráldica para Deus, né? A forma começa já a ter os traços de uma heráldica que a gente conhece, a heráldica moderna. E esse brasão foi criado na Inglaterra no século XI, então é o brasão de Deus. Aqui está em latim e foi tirado de um livro antigo, mas aqui dá para ver melhor, né? Então, o Pai, ele não é o Filho e também não é o Espírito Santo, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Uma afirmação que os três são Deus, né? É muito interessante isso. Bom, agora a gente vai começar a trabalhar um pouco a heráldica moderna, tá? Bom, o movimento heráldico que a gente conhece hoje tem início ali na Península Itálica, no século XII, tá? Meados do século XII. A Itália, naquele período, não é a Itália geográfica que nós conhecemos hoje.
Aquele território era dividido entre pequenas cidades-estado, principados, condados, pequenos latifúndios assim, e essas terras foram herdadas do Império Romano, foram se dividindo conforme os anos. Na Itália havia várias famílias puramente comerciais, né, acumulando poder e dinheiro. Essas famílias muitas vezes não tinham sangue nobre, não pertenciam a nenhuma casa real da Europa, mas pelo seu poder e influência alcançavam os mesmos prestígios que as casas nobres tinham na Europa. Eu vou agora mostrar alguns brasões, eu vou explicar de quem é, das famílias, né, italianas. Esse daqui, por exemplo, é o brasão da família Mose. Ela viveu em meados do século XII, era uma família comerciante da indústria têxtil, né? Vendia tecido para fora da Itália, tudo mais, e assumiram papéis de governo em várias cidades-estado na região da Itália. Tá? Então, por que eu estou mostrando esses brasões? Esses brasões não são de casa real, nada disso. São de famílias que foram acumulando bens e se tornaram poderosas. Tá? Bom, aqui a família Long, brasão da família Long, também família do século XII, tinha títulos de nobreza, comprados, né? Porque não eram de sangue azul, de sangue real, não pertenciam a nenhuma casa real da Europa e também eram poderosos latifundiários na região centro-norte da Itália. Tá? Aqui eu não vou ficar falando o que representa o brasão, a gente vai falar mais sobre a construção do brasão, o que ele representa, o porquê que essas pessoas tinham o brasão, até a gente chegar lá na frente. Aliás, essa parte aqui do vídeo a gente vai estar apresentando mais o brasão dos papas, porque foram os papas que começaram a usar o brasão, os clérigos, né, os primeiros clérigos que começaram a usar heráldica. Bom, aqui uma família conhecida na Itália, família Barberini, ela remonta do século XI, foi influente família ali originária da Toscana, que fabricava vinhos, tudo mais, que depois começou no ramo de comércio de especiarias na região de Florença, tá? Bom, os nobres também eles começaram a adotar a heráldica, né? Depois que essa tradição saiu da Itália, os reis da Europa, juntamente com suas respectivas cortes, abraçaram o escudo de armas como identificação também, né? Esse exemplo aqui que eu peguei na internet são os eleitores do Sacro Império Germânico, né? Fazia parte ali da corte do rei do século XII, essa gravura, tá? Veja só que interessante, se você vê no desenho, todos partilham praticamente do mesmo traço, do mesmo rosto, não tinha esse cuidado. Contudo, você pode identificar cada um desses personagens históricos pelo brasão que está acima da sua cabeça. Você não sabe, olhando a pessoa, né, o desenho do homem, mas a partir do momento que você vê o brasão sobre a cabeça dele, você já pode identificá-lo, tá? Por isso que eu quis colocar essa imagem aqui, mas eu tenho algumas outras. Exemplo, essa daqui é uma imagem do nascimento do Frederico II, uma gravura do século XII, no final do século XI, né, no ano de 1196. Aí tem um brasão do seu pai, Otão IV, já dando mais ou menos a ideia de identificação. Quando você vê essa gravura, você sabe quem é, né? Esse daqui é o brasão de armas do rei da França, adotado pelo Felipe II, que reinou aí se eu não me engano, de 1180 até 1223. Ele não é o rei, ou melhor, esse brasão não é usado até o Luís XVI, que foi o último rei da França, antes de ser guilhotinado pela Revolução Francesa. No final, os Orleans eles só usavam 3 flores de lis, ao contrário do rei Felipe II, que usava várias. Vamos lá então, passar aqui.
Essa é a heráldica do rei Frederico II, tá? Aquele rei que a gente acabou de mostrar. Já lembrando um pouco das armas do Sacro Império Germânico, tá? Vamos passar? Bom, aí a gente chega aqui na heráldica eclesiástica, né? Como já dito, existiam famílias poderosas na Itália, né? A igreja alcança um poder muito grande na Itália. Ali é o epicentro, né? Não só na Península Itálica, mas em toda a Europa. Logo, posições na Igreja Católica passa a ser um objetivo a ser almejado, né? Essas famílias que eu tinha dito apostam na Igreja e arrumam posições para cônjuges dentro da hierarquia católica. Logo, essas pessoas chegam ao alto clero, né, como bispos e cardeais, e por último, alguns chegam ao posto máximo, o papado. Essa questão de família e igreja é tão forte que vários papas davam o título de cardeal a inúmeros familiares, surgindo assim até o título de cardeal sobrinho, para você ter uma noção, né? Muitas vezes esses indicados nem eram ao menos padres. Tá? Isso se deu diante da possibilidade de tentativa de prorrogar o reinado daquela família específica sobre o trono de São Pedro. Contudo, o papado, graças a Deus, nunca foi um título hereditário, ou seja, nunca foi um título hereditário de família, de pai para filho, de sobrinho, de tio para sobrinho, e assim por diante. Vamos lá então? Bom, por que eu coloquei esse mapa aqui, né? Você pergunta para mim, pô, mas por que esse mapa, sendo que a gente está falando de heráldica? Bom, o papado ele alcançou um poder muito grande na Europa, como eu já disse. Os conclaves, as reuniões dos cardeais para a eleição de um novo papa, as grandes famílias italianas quase que se guerreavam nessas disputas pelo o trono de São Pedro. O Papa já não era mais um sumo pontífice da Igreja Católica, simplesmente isso, mas ele também se tornou um monarca, tá? A Igreja, depois do Império Romano, somou diversas propriedades, tornando-se assim uma grande latifundiária. Logo, quem governaria essas terras? Você me pergunta, né? O seu líder, o Papa. Ou seja, o Papa torna-se uma espécie de rei que governa soberano. Agora ele poderia ter moedas com a sua efígie, ou seja, com seu rosto ou seu brasão, barcas com sua bandeira, exércitos sob seu comando, uma corte formada por cardeais e até mesmo diplomatas em seu nome. Aqui no mapa, toda essa parte amarela da Itália estava sob a chefia do Papa, né? Quase que o tamanho do estado de São Paulo, tá? Talvez um pouco até maior. Bom, vamos lá. Eu quis colocar essa imagem para retratar o aspecto religioso do Papa. Aqui nessa gravura nós temos o Papa Inocêncio III, né, dando autorização a Francisco de Assis para a criação de uma nova congregação religiosa, os franciscanos. Tá? Bom, e logo em seguida eu quis colocar essa imagem. Por quê? Aqui eu quero retratar o aspecto do poder monárquico do Papa. Nessa primeira parte da gravura aqui, essa parte, nós temos o Inocêncio III também excomungando os cátaros. E aqui nessa parte, ordenando uma nova cruzada a Jerusalém, ou seja, agindo como um chefe de Estado, como um monarca, como um rei. Tá? Vamos passar para frente. Bom, aqui a gente já começa a trabalhar com brasões. O Papa que eu acabei de falar, aqui nós temos o Papa já citado, o Inocêncio III, foi o primeiro Papa a usar um brasão. Ele governou a igreja aí por 18 anos, foi
foi coroado Papa em 1198 e morreu em 1216. Foi um Papa relativamente jovem, muito estadista. Ele, pelos historiadores da Igreja, é considerado o Papa mais poderoso da história, aliás. Ele somou altas quantias de riqueza para a Igreja, influenciou guerras, paz, amizade com os monarcas da Europa. E, acima de tudo, ele elevou o papado a um patamar muito alto, ou seja, um verdadeiro rei, né? Esse brasão do Papa é o brasão de sua família, os Conti. Essa família governava cidades e estado, enfim. Algo interessante para se comentar é que o Papa não usava os adereços pontifícios que nós conhecemos hoje. Né? Se você vê um brasão do Papa hoje, é bem diferente. Como aí as famílias italianas, o Papa continuou simplesmente usando o brasão simples. Aqui que a gente vai fazer agora? Vou mostrar alguns brasões de papas que foram ganhando adereços com o tempo. Exemplo, aqui nós temos o Papa Celestino V, né? Antes dele se tornar cardeal, era um homem muito espiritualizado, era um padre eremita, um papa até que admirável. Foi no seu pontificado em 1294 que pela primeira vez foi colocada a tiara papal sobre um brasão pontifício. A tiara ela era diferente da que a gente conhece hoje, ela continha somente uma coroa. O brasão que o Papa usava era também da sua família, os Angelini. Uma curiosidade aqui, antes da gente passar para o próximo, é que o Celestino V foi o último Papa antes do Bento XVI, né, o Papa Bento agora que renunciou, a renunciar ao trono de São Pedro. Depois disso, ele voltou para sua vida monástica, sua vida simples, né? Vamos passar aqui para o próximo. Bom, aqui nós temos o Papa Bonifácio VIII. Ele foi um Papa que governou a Igreja logo depois do Celestino V, de 1295 a 1303. Aliás, o Celestino V ficou menos de um ano no posto, né? E Bonifácio VIII foi o Papa que condenou, aliás, o rei Felipe, deixa eu lembrar agora, se não me engano é Felipe IV da França, pelas guerras contra os seus aliados, com a bula Unam Sancta. O nome da bula eu lembro. Bom, pela primeira vez no brasão pontifício foi incrementado com as duas chaves cruzadas. As chaves, elas foram inspiradas no Evangelho de Mateus, versículo 16, ou melhor, Mateus 16, 19, que diz o seguinte: Tu és Pedro, o primeiro Papa, segundo a tradição cristã, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu lhe darei a chave do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, a chave simboliza o poder de ligar e desligar. Quem tem a chave tem o poder. O Papa, obviamente, usa a chave para mostrar que ele tem o poder dado por Jesus. Bom, só aqui dizendo sobre a heráldica do Bonifácio VIII, ele também usou o brasão da sua família, que seria os Getani, tá? Vamos passar para o próximo. Bom, aqui nós temos o Papa João XXII. Ele foi um Papa que governou a Igreja de 1316 até 1334. Também governou aí por 18 anos. Bom, foi ele que inaugurou um período conturbado aí, um período chamado período de Avignon, onde o Papa mudou a sede de Roma para Avignon, na França. Foi voltar para Roma anos depois, nem foi ele que voltou, foi outro Papa, não estou me lembrando agora, mas foi anos depois. Avignon foi sede do papado por muito tempo. Bom, ele foi o Papa que pela primeira vez usou sobre suas armas a tiara papal com 3 coroas, a tiara que nós conhecemos hoje. Cada coroa tem um significado, que são os 3 poderes do Papa. Primeiro, sacerdote, o Papa é sacerdote, ele é bispo de Roma, né? Segundo, rei porque ele é chefe de Estado, ele é um monarca. E por último, a última, lá em cima, mestre, porque ele é árbitro e detentor do magistério supremo da Igreja. Né? Sem o aval do Papa, nada pode ser aprovado na Igreja.
Aqui também a gente pode observar que o Papa utilizou o brasão de sua família, os Delcy, família francesa da corte do rei Felipe V. O Papa João XXII não era italiano, ele era francês, tá? Bom, vamos lá. Aqui eu quis trazer também o Papa Clemente XIV, porque esse Papa ele foi o primeiro a incrementar as suas armas com aspectos pessoais. Até agora nós apresentamos papas que utilizavam o brasão de suas respectivas famílias. Isso simbolizava que aquela família agora estava no poder. Quando um papa ascendia ao trono de São Pedro, a família dele ascendia junto com ele. Vou dar um exemplo aqui. O Papa Adriano VI, né? Perdão, Adriano não, Alexandre VI. A família Borgia, a família do Papa, depois que ele foi eleito, né, Papa da Igreja Católica, a família dele começou a viver na corte papal. Tem até uma série muito interessante, se não me engano tem no Netflix, que é muito boa, chama Os Borgia mesmo. E o primeiro Papa a incrementar as armas pessoais foi o Papa Clemente XIV. Isso somente lá em 1769, tá? O Papa Clemente XIV, antes de ser Papa, ele era um cardeal pertencente à ordem franciscana. Por isso que ele colocou o escudo da ordem que ele participava, tá? Você pode ver ali os dois braços cruzados. O primeiro de Jesus, né? O braço sem manto nenhum. O segundo atrás, o brasão de São, ou melhor, o braço de São Francisco com as chagas. O Papa então ele quis rememorar a ordem religiosa que ele pertencia no brasão dele. Vamos passar ao próximo. Bom, selos para marcar o pontificado. Durante os pontificados, os papas realizavam inúmeros feitos. Eles escreviam documentos, construíam monumentos, construíam prédios, igrejas, basílicas e assim por diante. E por que eu estou citando isso? Porque nessas obras, os papas, para eternizar o seu pontificado, exaltar sua pessoa e marcar o seu período, colocavam as suas armas nessas obras, né? Vou mostrar alguns exemplos, eu vou citar o nome dos papas, eu vou dar também um breve parecer sobre cada um e mostrar uma obra e assim por diante, tá? Vamos lá então. Bom, a gente começa aqui pelo Papa Clemente XII. Ele usava o brasão de sua família, os Corsini, muito poderosos na Itália. Era a casa dos Corsini na Praça Navona, em Roma, que era o centro da vida acadêmica e artística da cidade. Ele patrocinou inúmeras obras de arte, é de sua responsabilidade também a obra na fachada da Basílica de São João de Latrão, assim como várias outras obras em Roma. Aqui a gente tem, por exemplo, a Fontana de Trevi. Poucas pessoas sabem, mas a fontana foi construída pelo Papa Clemente XII. E como eu estava dizendo, os papas eles eternizam as obras com a sua heráldica. Lá em cima, por exemplo, na Fontana de Trevi, aqui em cima, ó, nós temos o brasão do Santo Padre. Na maioria dos monumentos que você vê em Roma, da Renascença, do Barroco para cá, você vai ver o símbolo das chaves cruzadas e também da heráldica do Papa. Aqui, por exemplo, tem a heráldica do Papa lá em cima e aqui em latim escrito Clemens XII Pontifex Maximus, né? Clemente XII Pontífice Máximo. E uma inscrição falando o ano que foi construída, a fontana e tudo mais, né? Outra coisa também interessante de citar é que se Roma é o que é hoje, é por conta dos papas. Eles patrocinavam obras, de vez em quando até do próprio bolso ou do dinheiro da família, né? E a grande maioria dessas obras foram sim realizadas pelos papas, já que eles eram o chefe de governo daquela cidade. Bom,
aqui a gente já tem o Papa Pio XI, é um Papa até contemporâneo, ele governou a igreja aí durante um momento bem difícil, onde na Europa estava nascendo governos de cunho totalitário, né? Por exemplo, a Alemanha nazista, a gente tinha na própria Itália mesmo o Benito Mussolini. Foi ele, aliás, que fundou a Rádio Vaticano, né? Um instrumento aí do Papa para a evangelização, para que a voz do Papa chegasse do outro lado do mundo. Foi ele também que, em 1922, assinou com o Benito Mussolini o Tratado de Latrão. Esse tratado é o quê? Ele transformava a cidade do Vaticano em um país soberano, né? Um país encravado dentro de Roma. E assim ele estava devolvendo os status de chefe de Estado e monarca ao Papa. Aliás, é uma coisa muito interessante de saber. O Papa, até hoje, por mais que não se comporte como, ele é um monarca. Se você quer um exemplo de monarquia absolutista na Europa, hoje, o único que nós temos de fato é o Papa. Porque, por mais que ele tenha toda uma máquina que funcione no Vaticano, no governo da Santa Sé, ele é o chefe supremo. Se ele disser que sim, é sim. Se ele disser que não, é não. Obviamente que ele não exerce esse poder assim, ele tem ajuda de conselhos cardeais, tem os dicastérios dentro do Vaticano, mas se ele quiser exercer esse poder, ele pode. Tá? Até hoje é assim. O Francisco, então, ele, além de Papa da Igreja Católica, também é um monarca chefe de Estado. Foi o Pio XI também que organizou aí os museus do Vaticano, né, como nós conhecemos ele hoje. Não foi o Pio XI que fundou os museus do Vaticano. O Museu do Vaticano ele data, aí, se eu não me engano, do século XVI, já tinha alguma coisa, mas ele organizou como nós conhecemos hoje. O Museu do Vaticano, aliás, só também um parêntese rápido, ele sofreu alguns roubos na história, assim, por exemplo, o Napoleão, quando invadiu a Itália, além de sequestrar o Papa, naquele tempo era o Pio VII, ele roubou várias coisas da igreja, roubou várias obras de arte da igreja. O Papa Pio XI ele foi responsável por trazer essas obras de volta, saber onde é que estavam e organizar novamente o Museu do Vaticano, muitos anos depois, tá? Bom, sobre as armas do Papa, que está ali embaixo, ele usou o brasão dos Patti, que era a sua família, tá? Bom, vamos passar para o próximo. Aliás, aqui, né, a entrada do Museu do Vaticano com o brasão do Papa. Bom, o Papa Inocêncio X, ele foi o Papa que viu a Basílica de São Pedro ficar pronta. Foi o primeiro Papa a ser coroado dentro do novo prédio da Basílica de São Pedro. Ele tinha uma boa formação, ele foi diplomata, se não me engano, em Nápoles, Espanha e França. Ele usava também as armas da sua família, os Pampili, né? Aqui do lado nós temos a Fontana dos Quatro Rios, que se eu não me engano fica na Praça Santa Maria del Popolo, na frente da Basílica de Santa Maria del Popolo. É, essa, essa fontana, essa fonte, ela foi projetada por Bernini, né, a pedido do Papa Inocêncio X. Os quatro lados da fonte remetem aos quatro cantos do mundo. Então, de um lado nós temos representados os povos americanos, os povos europeus, né? E assim por diante. E ali, bem aqui, ó, nós temos o brasão de armas do Papa Inocêncio X. Aliás, ó, duas curiosidades aqui nessa imagem. O obelisco aqui em cima, a grande maioria dos obeliscos em Roma, na frente das basílicas, igrejas e tudo mais, eles foram trazidos do Egito. Não pelos papas, mas pelos imperadores romanos, ainda no tempo do Império Romano, quando os cristãos eram perseguidos. Tá? Eles foram só realocados de lugar pelos papas. Então a maioria dos obeliscos que você vê em Roma, por exemplo, aquele obelisco que está no meio da Praça de São Pedro, ele é um obelisco egípcio. Ele não estava ali no começo, ele foi mandado, se eu não me engano, por Sisto IV ou Sisto V, colocado no meio da Praça de São Pedro, e é um monumento trazido aí do Egito e só realocado para aquele lugar.
Outra coisa interessante sobre esse obelisco, aqui em cima nós não temos um crucifixo como tradicional. Por exemplo, da Basílica de São Pedro é um crucifixo lá em cima. Aqui nós temos uma pomba. Muita gente pensa que essa pomba seria, por exemplo, a pomba da paz ou algo assim, mas não. É a pomba representando a família Pampilha, a família que o Papa participava, tá? Bom, vamos lá então. O próximo é o Papa Júlio II. Júlio II é um Papa famoso, ele era um Papa muito diferente do que a gente estava acostumado, está acostumado. Ele só não comandava os exércitos papais, mas também lutava nesse exército. O Papa tirava suas vestes de Papa e colocava uma armadura e ia lutar no meio da guerra. Tá? Também é atribuído a ele a incumbência da, dos afrescos, né, da Capela Sistina, ou seja, foi ele que pediu a Michelangelo que pintasse a Capela Sistina, pintasse os afrescos. Aliás, teve vários problemas com ele, não gostou da nudez do Michelangelo e tudo mais. Tanto é que dizem que Michelangelo retratou no juízo final o Papa indo para o inferno. Foi ele também que lançou a pedra fundamental da nova Basílica de São Pedro. E esse Papa ele usava o brasão da sua família, que seria a família della Rovere, uma família muito poderosa na Itália. Não foi o único Papa della Rovere, teve outros papas também, que usou o mesmo brasão, aliás. Bom, aqui nós temos o Papa Paulo III. Esse Papa, ele convocou o famoso Concílio de Trento em 1545. A Europa, naquele período, ela conhecia os ideais da Reforma Protestante, né, do Martinho Lutero. Foi ele que condenou, aliás, a venda de relíquias religiosas. Isso era conhecido como simonia. A partir do papado dele, torna-se proibido. Quem compra ou quem vende relíquia religiosa a partir desse momento está automaticamente excomungado. Tá? Ele também condenou, aliás, qualquer cobrança sobre os sacramentos da igreja. E esse Papa, ele usava as armas também da sua família, os Farnese. Tá? Aqui é o Palácio Farnese, em Roma, onde na fachada nós temos o brasão do Santo Padre. Vamos lá? Bom, esse daqui é o Papa Leão X, tá? Ele é um Papa polêmico. Foi ele que excomungou o padre Martinho Lutero por desafiar ele nas suas 95 teses, condenando os abusos do papado, do poder do Papa, né? Uma coisa interessante sobre esse Papa é que ele gostava de colecionar animais excêntricos, como macaco, zebra, lobo. Mas o que mais chamou a atenção foi ele ter um elefante, tá? Ele tinha um elefante, esse Papa. Tinha até nome, chamava Anô. Tem até vários documentos, é, os artistas na época retrataram esse elefante, né? E ele foi dado de presente para o Papa pelo rei português Emanuel I. Tá? Bom, o Leão X ele morreu cedo, né? Dizem que foi envenenado, não tem certeza. E aqui embaixo ele tá o brasão de armas dele, né? Ele usava o brasão da sua família, os poderosos Médici, que também não foi o único Médici a chegar no trono de São Pedro, teve outros também. Bom, aqui o Papa Alexandre VII, ele tinha uma excelente formação, era um excelente teólogo, ele discutiu assuntos como, por exemplo, o heliocentrismo, muitos assuntos. Também ele falou sobre o caso da Imaculada Conceição de Maria, ele não proclamou o dogma, mas ele já começou naquele período a discutir sobre o caso. Ele era um papa antinepotista, ou seja, ele não teve cardeais sobrinhos, né? Ele era um poeta, construiu escolas, patrocinou as artes, como já de costume do papado, um grande mecenas. E o Papa ele usava as armas da sua família, os Chigi. E o interessante que além de usar o brasão dos Chigi, aqui esse vermelho,
com esses montes e uma estrela, ele também usava o brasão dos De la Rovere. Quando isso acontece, é o seguinte, pode ser duas coisas. Ou ele era grato ao Papa que o transformou em cardeal ou em bispo, ele coloca o brasão do Papa aqui, tá? Ou é porque é uma família amiga, né? Não tem disputa entre essas duas famílias. Então, os de la Rovere e os Kid eram amigos, não tinha disputa entre essas famílias. Algo, aliás, uma curiosidade, algo aconteceu com Dom Gheorghe. Dom Gheorghe é o... Hoje em dia, se você estiver vendo esse vídeo, o Papa Francisco se estiver vivo, ele é o secretário de Estado, se não me engano. Ou, não, perdão, ele é secretário da Casa Pontifícia. No brasão dele, desse bispo, ele tem na metade do brasão, o brasão do Papa Bento XVI, agradecendo porque foi ele quem o ordenou bispo. Tá? Vamos para o próximo. Papa Urbano VIII. É um papa que também patrocinou inúmeras obras de arte, ele modernizou a cidade de Roma, tá? Ele era amigo pessoal do mestre Bernini, foi ele que, aliás, se não me engano, não me lembro, ele que encomendou as colunatas de Bernini na Praça de São Pedro. Ele também era amigo, e poucas pessoas sabem disso, do Galileu Galilei, que patrocinou muitas obras dele. Tem gente que diz que o Galileu foi morto pela Inquisição, tudo mais. Não, o que aconteceu foi o seguinte: o Galileu ele lançou, né, as suas obras afirmando que a Terra não era o centro do universo. Ele tinha o estudo sobre o heliocentrismo. A Igreja chamou ele porque é o seguinte: a partir do momento que você diz para uma sociedade letrada que a Terra não é o centro do universo, coisas que eles sempre escutaram, poderia sim surgir uma revolta popular contra o Galileu. Então, para a segurança do Galileu, o próprio Urbano VIII decreta a ele prisão domiciliar. Tá? Não estou também passando pano aqui, se a igreja errou ou não, eu acho que errou, prisão domiciliar não merecia, mas foi isso que aconteceu. Galileu nunca foi parar nas fogueiras do Santo Ofício. Tá? Esse Papa ele fazia parte da família Bernini, que por tradição aí investia pesadamente na educação dos seus membros. Esse Papa também ele era um poeta, escritor, né? Muito bom. E ele usava aí também as armas da sua família, os Barberini. Tá? Aqui do lado nós temos o baldaquino da Basílica de São Pedro. Né? Aliás, eu falei aqui do... Vamos voltar rapidinho aqui no Leão X. Eu esqueci de dizer, essa daqui é a capa da bula que excomungou Martinho Lutero e tem o brasão do Papa aqui. Né? Aqui é um monumento fúnebre a Alexandre VII, aqui em cima o seu brasão de armas, né? E aqui o baldaquino da Basílica de São Pedro, onde fica o altar, onde o Papa até hoje celebra a missa, e aqui embaixo o túmulo de São Pedro. Esse baldaquino, uma curiosidade, ele é feito de bronze maciço. Todo esse bronze foi retirado do Panteão. Foi retirado, eram estátuas de deuses pagãos, tudo mais. O Papa manda derreter para construir esse baldaquino. E aqui embaixo nós temos as armas do Papa Urbano VIII. Aqui embaixo e lá em cima também, ó, nessa espécie de cortina, nós temos as três abelhas dos Barberini. Tá? Vamos passar então. Bom, aqui a gente já começa a trabalhar com papas mais contemporâneos. Né? Esse é um papa muito famoso, o Papa Pio IX. Tá? O Papa Pio IX ele viu os estados pontifícios acabarem. Tá? Em 1870 a Itália foi unificada e os estados pontifícios deixaram de existir. Nesse momento, o Papa deixa de ser um monarca e passa a ser simplesmente o chefe da Igreja Católica, Sumo Pontífice. Continua ainda com todos os direitos de Sumo Pontífice, como chefe supremo, mas agora ele não é mais um monarca, né? O Papa Pio IX também ele é conhecido por declarar e decretar o dogma da Imaculada Conceição,
tá? Ou seja, diz que Maria não tinha o pecado original como nós, seres humanos, mas Maria foi poupada do pecado original. Também foi o Papa Pio IX, o último Papa que você vai ver antes do Vaticano ser emancipado como país, ter seu rosto em moedas, tá? Aqui nós temos um exemplo do teto da Basílica de São João, não melhor, São Paulo fora dos muros, com o brasão do Papa. Tá? Esse brasão é o brasão da família Ferretti e o brasão da família Mastai. O brasão da família Ferretti, que são aqui as faixas vermelhas e brancas, e o brasão dos Mastai, que seria esse fundo azul com esses leões rampantes. Tá? Bom, aqui nós temos o Papa Pio XII. O Pio XII ele foi bem conhecido por ter governado a igreja durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um papa também um pouco polêmico, porque dizem alguns que esse papa ele de alguma forma não se aliou, mas ficou em silêncio diante de algumas atrocidades nazistas e fascistas dentro do seu próprio país, a Itália, né? Mas recentemente o Papa Francisco abriu, né, os arquivos do Papa Pio XII e está se investigando isso. Contudo, há assim alguns depoimentos de hoje idosos, na época crianças, que o Papa Pio XII dava cidadania vaticana a crianças, a mulheres, a homens, para que entrassem dentro do Vaticano e, tendo cidadania, não pudessem ser pegos nem pela Itália fascista e nem pela Alemanha nazista. Judeus, no caso, né? É, Se, por exemplo, acontecesse deles, no caso a Alemanha ou a Itália, invadir o Vaticano para pegar essas pessoas que estavam refugiadas lá dentro, corria-se um sério risco desses dois países entrarem em guerra com países aliados à Santa Sé, né? Então o Vaticano era um país soberano. Se eles invadissem o Vaticano, eles poderiam estar sim entrando em guerra contra países aliados à Santa Sé. Aqui nós temos a imagem do Papa Pio XII, né? Aliás, eu vi a fotografia, eu lembrei de uma coisa. O Papa Pio IX, uma curiosidade histórica, foi o primeiro Papa a ser fotografado, tá? Já que no Papa Pio XII já existia fotografia em cores e tudo mais. Ele usou também o brasão de armas da sua família, ou a família Pacelli, tá? E aqui do lado nós temos um exemplo de uma moeda com o seu brasão. Como eu tinha dito, o Papa, até Pio IX, usava moedas com a sua efígie ou seu brasão. Depois que os estados papais caem, ele não é mais um monarca, ele não tem mais direito a ter moedas com o seu rosto ou o seu brasão. Mas a partir do momento, em 1922, que o Vaticano passa a ser um país e o Papa passa a ser novamente um monarca, ele de novo ganha o direito de ter moedas, de ter navios com a sua bandeira, exércitos, tudo mais. Tanto é que o Papa tem sim um exército até hoje, que é a Guarda Suíça, que foi levada para o Vaticano em 1506 pelo Papa Júlio II. É... Outro Papa muito conhecido, Papa João XXIII. Ele governou a igreja aí durante o início dos anos 60, teve um breve pontificado, porém de extrema importância. Foi ele quem abriu o Concílio Vaticano II, tá? Por mesmo ficando pouco tempo aí no pontificado, não foi ele que fechou o concílio, mas foi ele quem abriu, que reuniu os bispos do mundo inteiro no Vaticano para falar sobre a igreja no mundo atual, no século XX e futuramente no século XXI. Aqui, no brasão do João 23, nós temos uma coisa diferente. A gente viu até agora papas que usaram brasões da sua família, né? Tirando lá o Clemente XIV, que eu tinha mostrado. Aqui nós temos a implementação de um leão simbolizando o Evangelho de São Marcos. Por quê? Porque o Papa João XXIII, antes, quando era ainda o cardeal Roncalli, era
bispo da Arquidiocese de Veneza. Ou seja, o protetor, o padroeiro da Arquidiocese de Veneza é São Marcos. Aliás, uma bela catedral, Catedral de São Marcos, tá? Por isso. E aqui do lado, mostrando nas vestes do Papa o brasão de armas dele, tá? Papa Paulo VI foi o Papa que antecedeu aí o Papa João XXIII no meio dos anos 60. Governou a igreja por um bom tempo, se não me engano foram 18 anos ou 15 anos, alguma coisa assim. O Papa Paulo VI ele foi o primeiro Papa a andar de avião, uma curiosidade. Ele também foi o primeiro Papa que em muitos anos saiu de Roma, saiu da Itália, aliás. Ele foi o primeiro Papa a colocar os seus pés em Fátima. Foi o Papa que falou português, tá? Popularizou o papado. Ele também foi responsável por fechar o Concílio Vaticano II, escreveu um novo missal, né? Se você hoje vai à missa e você escuta o padre falando aquelas orações, usando aquele missal vermelho em cima do altar, é obra do Paulo VI. Foi ele que aprovou esse missal que nós usamos hoje. Aprovou também a missa em língua vernácula, assim por diante. Bom, aqui nós também temos uma moeda, tá? Com o brasão do Santo Padre. O Papa, ele usava o brasão de sua família, ou a família Montini, tá? Vamos lá? Bom, esse, grande maioria, nascido nos anos 90, conhece o Papa João Paulo II, governou a igreja por muito tempo também, quase 26 anos. O Papa João Paulo II também foi responsável por popularizar o papado, foi o Papa que praticamente pisou em quase todos os países do mundo. Se não me engano, China, dá para contar nos dedos de uma mão os países que o Papa não conheceu. É um Papa extremamente carismático, né? Gostava muito da juventude. Escreveu inúmeras encíclicas. Também foi responsável por determinar algumas coisas como o fim da teologia da libertação, também colocar rédeas na igreja por conta do Concílio Vaticano II, porque estava indo longe demais todas as liberdades, né? Ele foi um Papa que veio lembrar a tradição da igreja. Bom, aqui do lado nós temos uma pedra que fica do lado ali, se não me engano, do lado esquerdo da Basílica de São Pedro, na Praça de São Pedro. Foi bem aí nesse lugar onde no ano de 1981 o Papa ele sofreu um atentado levando tiros a queima-roupa. Essa daqui eu posso dizer para você que nesse trabalho que eu estou apresentando é o maior exemplo de que as armas de um Papa, quando você olha para as armas, você lembra da pessoa. Por quê? Nessa pedra só está o dia, o ano, né, e o mês em que aconteceu o atentado e até em letras, ou melhor, letras, em números romanos e o brasão do Papa. Só isso, não precisa mais de nenhuma informação, tá? Ao contrário dos outros papas que nós vimos até agora, o Papa João Paulo II ele não tem nada da família dele no brasão dele. A família do Papa é a família Wojtyla, tá? Não tem brasão. E esse brasão foi criado em homenagem a Maria, tá? Até o lema do papado dele era Totus Tuus, todo seu. Ele era um papa muito mariano, muito devoto de Nossa Senhora. E ele faz essa homenagem a Nossa Senhora com o M de Maria, a cruz do seu filho e o fundo azul simbolizando o seu manto, tá? Vamos lá. E a gente chegou aqui no Papa Bento XVI. É um Papa emérito, está vivo, pelo menos até no momento que eu estou gravando esse vídeo. E aqui nós temos outro exemplo também das vestes do Papa que são adornadas com as suas armas, né? O Bento XVI, o brasão dele, ele tem algo diferente. Duas coisas diferentes até então.
Os brasões que eu mostrei até agora, eles continham, por exemplo, aqui de João Paulo II, continham a, a tiara papal, com as três coroas. A partir do momento em que Bento XVI assume o papado, ele tem um brasão e ele substitui a tiara pela mitra, tá? Mostrando o seguinte, os papas desde Paulo VI não usam mais a tiara papal, não tem mais uma cerimônia de coroação. Logo, assim, os papas eles deixam de usar pelo menos até agora, deixam de usar a tiara no brasão e colocam uma mitra no lugar, uma mitra de um simples bispo. Porém, nessa mitra, você pode ver que tem representado também as três coroas, esses três riscos amarelos. O Papa sacerdote, rei e também senhor aí do magistério da igreja, simbolizando essas três coisas. Embaixo, algo que nunca se tinha colocado antes, tá o palio pontifício. O palio pontifício com não cruzes pretas, mas com cruzes vermelhas. Durante todo o pontificado do Bento XVI, ele não usou o palio de cruzes pretas, e sim de cruzes vermelhas. O Francisco voltou a usar o palio de cruzes pretas, que era o mesmo palio que João Paulo II usava. O palio, para quem não sabe o que eu estou dizendo, é isso aqui, ó, aqui embaixo. É isso que o Papa está usando aqui em cima, tá? Vamos lá. Bom, aqui nós temos o Papa Francisco, que é o Papa atual, né? Não preciso falar muito dele, primeiro Papa argentino da história, primeiro Papa da América do Sul, aliás. É um Papa muito simples, que prega a simplicidade, vive a simplicidade. Ele é um Papa que nas suas vestes não ostenta o adorno das suas armas, né? Por exemplo, na faixa que ele usa na cintura, ao contrário do Bento XVI, não contém nada. Tem lá as cerdas douradas, mas não tem o seu escudo de armas. Também você não vê o escudo de armas dele em vestes, em cerimoniários, nada disso. Porém, o escudo de armas do Papa é representado em algumas coisas, sim, como por exemplo documentos que ele assina, tudo mais. E aqui do lado nós temos um exemplo que é uma tapeçaria que toda a canonização de um santo, na foto, em cima da foto do santo, é colocado o brasão do Papa. Aqui em cima nós temos o brasão do Papa Francisco, tá? Representando que é aquele Papa que canonizou aquele santo. Aqui no caso, o São João XXIII, Papa que eu acabei de citar, foi canonizado pelo Papa Francisco. Uma coisa legal, por exemplo, fico pensando daqui 100 anos, 200 anos, quando alguém vê essa foto, ele nem vai precisar pesquisar tanto quem foi o Papa que canonizou aquele santo. Só de ver o brasão de armas já dá para saber quem foi que canonizou, tá? Bom, eu vou mostrar duas imagens agora, ou melhor, quatro imagens. Essas imagens mais rebuscadas. Por quê? Começa a nascer, ali em meados de 1700, 1700 e pouquinho, uma heráldica mais rebuscada. Fora o brasão de arma aí dos papas e clérigos, né, da Igreja Católica, começou a se adornar as armas com algumas insígnias que lembravam a pessoa de quem aquele brasão representa. Por exemplo, isso aqui foi eu que fiz esse desenho, eu gosto muito. Tem uma coleção de moedas que eu exponho essas moedas nesses desenhos. Aqui, por exemplo, uma moeda dos Estados Pontifícios do Papa Pio IX, com a efígie dele, o rosto dele, né? Eu fiz esse expositor. Por que eu estou trazendo aqui? É um exemplo que eu dei agora de uma heráldica mais rebuscada. Aqui nós temos o brasão de arma dos Ferretti e dos Mastai, né, que são a família do Papa, mas em volta desse brasão há coisas que o representam e dão mais dignidade à sua personalidade. Por exemplo, aqui em cima nós temos a bandeira da Itália unificada com o escudo do Reino de Saboia, que foi a casa real que tornou-se soberana na Itália unificada a partir do ano de 1870. Aqui desse lado nós temos a bandeira de Roma, porque o Papa ele se viu prisioneiro do Vaticano com a Itália unificada e o Vaticano ficava incrustado dentro de Roma. Então não era ainda esse Vaticano o país que a gente conhece hoje.
Aqui nessa faixa as abreviações EST.PONT e o ano de 1870. Estados Pontifícios, 1870, que é o ano que acaba o Estado Pontifício. Desse lado aqui, as abreviações DOG.IMAC.1854, que foi o ano da proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Aqui embaixo, por exemplo, nós temos um livro aberto com, de um lado, representando o poder temporal do rei da Itália e o poder temporal do Papa. Aqui nós temos, por exemplo, de novo o escudo do Reino de Saboia. Nós temos aqui uma pilastra simbolizando que foi o Papa Pio IX que ergueu a Basílica de Santa Maria Maior, porque ela sofreu um incêndio, né, simbolizando isso. Aí aqui a gente tem de novo o nome Mastai e o nome Ferretti, que são a família do Papa. Enfim, tem vários significados aqui, tá? Mas mostrando o quê? É uma heráldica mais rebuscada, mas que tem mais simbologia, tem mais a ver com a pessoa que ela está sendo representada. Se, por exemplo, você pega um brasão dos Médici, que tivemos vários Papa Médici, um deles foi o Leão X, que foi o Papa que eu apresentei aqui, pega as armas dele e coloca só as armas, a gente não sabe se foi ele ou foi um primo dele que depois se tornou Papa, não. Mas a partir do momento que a gente pega o brasão dele e retrata dessa maneira, com mais personalidade, a gente já pode localizar de quem que nós estamos falando mais fácil, tá? Tem outro exemplo aqui que é do Papa Paulo VI, tá? O Papa atual. Aqui do lado a bandeira da Itália, que é o país dele de origem. Aqui do lado a bandeira de Milão, que foi onde ele foi bispo e cardeal. Uma rosa dos ventos, simbolizando que ele foi o primeiro papa a sair durante muitos anos ali do Vaticano, foi o primeiro papa a andar de avião. Aqui nós temos um cetro com uma cruz e outro com os dedos em símbolo de bênção, representando o poder do papa como chefe de Estado e o poder do papa como líder religioso. Aqui em cima uma mitra e uma tiara papal, representando que foi o último papa a usar a tiara e passou a usar a mitra. E aqui em cima todos os papas têm que usar as chaves cruzadas, a mitra ou a tiara pontifícia, tá? Aqui também é uma obra que eu fiz, eu quis colocar aqui, que é, na minha coleção de moedas eu fiz esse expositor com uma moeda do Papa Pio XII. Aí eu coloco toda a explicação aqui embaixo, aí tudo em latim clássico, onde o V tem som de 1, Pius XII Pontifex Maximus Papa. Tá? E aqui uma moeda também do Papa João XXIII, tá? Com o seu brasão. Bom, é isso que eu quis apresentar. Nesse vídeo, nesse primeiro vídeo, eu tratei mais sobre o nascimento da heráldica. Os primeiros que adotaram foram os papas, e depois essa honraria de ter uma heráldica passou a cardeais, a bispos, a outros prelados, até monges, padres comuns, diáconos, assim por diante. No segundo vídeo, eu vou tratar, né, sobre essa heráldica do alto e do baixo clero, não sendo o Papa. Eu tratei de Papa nesse daqui porque foram eles que trouxeram a heráldica para dentro da igreja da maneira que a gente conhece hoje, tá? E depois deram o direito dos outros clérigos a usar também. Bom, eu espero que você tenha gostado, que você curta, compartilhe esse vídeo com alguém que goste. Ele ficou longo, né? Mas eu tô feliz porque é o primeiro vídeo desse tipo de coisa, desse tipo de assunto que tem aqui no YouTube em português. Pelo menos que eu saiba, né? Não achei outro. E quis trazer esse conhecimento para vocês. Bom, eu agradeço e a gente se vê na segunda apresentação, tá ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.